IRB Brasil. As ações caíram 65% depois do meu último vídeo. Neste vídeo nós vamos entender todos os problemas que o IRB está passando e também se ainda vale a pena investir nas ações do IRB. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se você ainda não assina esse canal, se inscreva aqui porque isso me ajuda demais. E vamos ao que interessa. Irmão, no dia 2 de março eu fiz um vídeo, esse aqui ó, falando sobre as ações do IRB e os problemas que ele vinha enfrentando depois do relatório divulgado pela Esquadra Investimentos. Basicamente a Esquadra montou uma posição short vendida na empresa e divulgou algumas informações que eles tinham sobre o IRB. Isso fez com que as ações caíssem. Para mim isso tudo pareceu um pouco tendencioso demais, afinal para a Esquadra Investimentos era muito importante que as ações do IRB caíssem, porque ela ia ganhar dinheiro com isso, ou deixar de perder. E eu também fiz uma análise fundamentalista bem aprofundada da empresa, mostrando que ela tinha bons fundamentos, que era uma boa empresa para se investir e, de certa forma, até boa demais. Logo após eu ter soltado esse vídeo, parece que o mundo desabou. Tudo começou com a notícia de que seu diretor do conselho, Ivan Monteiro, havia renunciado ao cargo. Mas o mais estranho disso é que, a princípio, o IRB negou essa notícia, falando que não, ele não tinha renunciado, mas pouco tempo ela veio e falou, não, ele renunciou sim, estranho. Cara, dá até pra gente entender todo o problema que a empresa tá passando e a pressão que a diretoria tá sofrendo, só que esconder uma notícia tão relevante como essa é, no mínimo, muita falta de transparência com os seus investidores. Só que a estranheza disso tudo não para por aí, tem coisa mais esquisita no jogo. Olha só, no dia 6 de março foi repercutida a notícia em todos os jornais de que Warren Buffett, através da Berkshire, teria triplicado as suas ações na empresa, que ela já teria uma posição e aproveitou a queda das ações e comprou 3 vezes mais. E essa notícia não foi só uma fofoquinha da mídia não. Pelo que eu entendi, ela foi dada pelos próprios diretores do IRB em uma videoconferência onde eles estavam explicando o porquê do Ivan ter saído da diretoria. Nesta videoconferência participava o diretor do IRB, Carlos Cardoso, e o diretor financeiro, Fernando Passos. Mano, na moral, eles estavam em videoconferência primeiro para explicar por que é que o diretor do conselho tinha renunciado ao cargo, um fato que eles tinham negado há pouco tempo. Então, no meio disso, eles aproveitaram para soltar uma bomba dessa, uma fake news, de que o maior investidor do mundo tinha triplicado as suas ações. Na verdade, ele já tinha ações lá e tinha triplicado a sua posição. Olha só. Qual é o problema com esses caras? O caso é que essa notícia quase abafou o fato do seu diretor ter pedido renúncia há pouco tempo. As ações que tinham caído 15% retomaram 9% de alta depois de divulgarem que o Warren Buffett tinha ações do IRB. Também não é pra menos, meu irmão. As mídias repercutiram ao máximo, soltaram em todos os jornais e nem foram atrás para saber se isso realmente era verdade. Inclusive, eu caí nisso. Como mentira tem perna curta, a notícia chegou tão longe que foi parar nos ouvidos de Warren Buffett, que por meio do seu vice-presidente financeiro Mark Hamburg desmentiu a notícia falando, abre aspas, nunca tivemos, nunca teríamos e nem temos a intenção de ter ações do IRB, fecha aspas. Que papelão, hein, irmão? Uma empresa tão bem conceituada, com quase 40% do market share no Brasil, 81 anos de história, fazer um papel desse? O IRB parece que perdeu o juízo depois de velho. E foi exatamente assim que o mercado enxergou a empresa. Ela levou 81 anos para construir uma boa imagem que foi perdida em menos de um mês. E claro que, como já era de se esperar, as ações despencaram 65%, indo de R$ 44,83 para R$ 15,97. Menino, entendi a trama que a empresa se envolveu agora, mas por que é que isso aconteceu? Calma, irmão.
Agora nós vamos aos fatos. O IRB sempre foi o queridinho de todo investidor. Uma empresa sólida, com bons fundamentos, com baixo endividamento e com uma perspectiva de crescimento muito alta. Não tinha como dar errado. Até que surgiu a Esquadra Investimentos na vida do IRB. Ela veio muito bem fundamentada, apontando possíveis fraudes no balanço da empresa. Coisa que ninguém tinha feito até hoje. Oi, compadre, eu não entendo muito bem dessas coisas não, mas pelo que eu sei, o IRB é auditado por duas empresas. Não é meio difícil de acontecer uma fraude nesse caso? Só que a gente mora no Brasil, né, irmão? Ah, é verdade. Mas também não podemos esquecer que a Esquadra Investimentos tinha interesse na queda do IRB. Ela estava com a posição short montada, esperando que as ações viessem cair. E se chegasse o limite do prazo das suas opções, ela perderia uma quantia relevante de 360 milhões de reais. Mas, irmão, se nós formos olhar por uma outra perspectiva, nós vamos entender que a estratégia que a Esquadra usou foi basicamente a mesma estratégia que todas as casas de análises usam. Elas avaliam bem uma empresa, divulgam os resultados, indicam as ações, com isso as ações sobem e elas estão compradas, com certeza suas ações também valorizam e elas ganham dinheiro com isso. O que a Esquadra fez foi a mesma coisa, só que ao contrário. Ela simplesmente se posicionou vendida e divulgou as informações que ela tinha, o que sabia que as ações cairiam seu valor. Então não tem nada de errado com o que a Esquadra fez. Mano, eu só sei que nessa treta toda, o IRB parecia um gigante nocauteado tentando se autoafirmar. Sabe o valentão do colégio que lá no fundo é um cagão e se você dá uma pressãozinha ele se borra todo? Foi exatamente essa imagem que eu tive do IRB. Um valentão que precisou ficar se autopromovendo por meio de fake news. Infelizmente. Mas por que será que a diretoria do IRB estava tão desesperado assim para manter o preço das ações? E aqui é que entra o grande motivo por trás de toda essa mentira e a possível fraude da diretoria do IRB. Se nós pegarmos o relatório de referência do IRB e formos lá na seção 13.1, nós temos a política de remuneração da diretoria. E tem um termo muito interessante que diz basicamente o seguinte, abre aspas, os valores correspondentes ao programa de superação totalizam um montante complementar de R$ 61.991.306, que deverá ser pago em 30 de junho de 2021, caso sejam cumpridos todos os requisitos constantes no programa de superação durante o período de 2018 a 2021, incluindo o atingimento do topo da meta prevista no programa de superação, que consiste na valorização das ações da companhia em 100%, no período de maio de 2018 a maio de 2021. Resumidamente, o programa de superação diz que se a diretoria conseguir fazer o preço das ações crescerem 100% no período de 2018 a 2021, eles ganhariam um bônus de 62 milhões de reais. Ou seja, o IRB não está interessado no resultado da companhia, mano. Eles estão interessados na alta das ações, simplesmente. Se antes nós tínhamos a Esquadra interessada na queda da empresa para que suas opções valorizassem, agora nós temos a diretoria do IRB interessada na alta das ações para que esse bônus de 62 milhões seja pago para eles. Então, meu amigo, isso não passa de um jogo de interesses. De um lado, a diretoria do IRB interessada no seu bônus e do outro lado, a Esquadra interessada na valorização das suas opções. E claro, como nós não somos acostumados a comprar opções de baixa das empresas que nós investimos para nos protegermos, quem acaba sofrendo com tudo isso somos nós, os sardinhas, os pequenos investidores que estão posicionados somente na compra. E a empresa despenca, nosso dinheiro vai para o ralo. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre a estratégia que a Esquadra montou, eu tô deixando um card aqui, ó, sobre opções, como proteger a sua carteira de uma possível queda. Mano, a essa altura eu já nem sei mais em quem confiar, porque
A análise fundamentalista que eu fiz da IRB no vídeo passado apontou uma empresa pica para se investir, um ótimo investimento que você poderia fazer. Só que, diante de tantas mentiras que a diretoria já contou, como é que nós vamos confiar que aqueles dados são reais? E se o relatório da Esquadra também for verdade e o IRB realmente cometeu um crime fiscal? Como é que a empresa fica diante disso? Como os acionistas vão ficar? Isso tudo sem falar que na segunda-feira passada, no dia 2 de março, a CVM abriu um processo administrativo contra o IRB para apurar os motivos da saída do seu diretor. Então, mano, eu realmente espero que tudo isso seja apurado a fundo e se houve algum culpado nisso tudo, se houve algum crime nisso tudo, que os responsáveis sejam punidos, porque existe muitas pessoas que acreditaram na empresa, que compraram as ações e que estão perdendo muito dinheiro com isso. Isso não é certo. Mas Alex, e agora? O que é que eu faço? A IRB vai falir, eu vou perder todo o meu dinheiro. Mano, primeiro eu quero deixar muito claro que eu não sou analista e tudo que foi falado aqui não é uma recomendação de compra, de venda das ações do IRB. Pelo contrário, eu estou tentando trazer para vocês somente a informação sobre tudo isso para que vocês estejam ligados no que está acontecendo e tomem as suas próprias decisões, beleza? Para mim, a empresa ainda continua sólida, ainda é uma empresa de 81 anos, ainda é a maior resseguradora do Brasil e não tem como a empresa falir assim do dia para noite. Então pode ficar tranquilo porque o IRB não vai falir. Agora, se as ações vão voltar a se valorizar, meu amigo, isso só o tempo pode dizer. Mas também não se esqueça que brasileiro tem a mente curta. Quem aqui não se lembra do caso da Via Varejo, que também foi aberto um processo administrativo contra ela, falando sobre possíveis fraudes fiscais no ano de 2019. E as ações continuaram subindo, explodiram depois de um tempo. Sinceramente, eu acredito que as ações do IRB em pouco tempo vão voltar ao seu patamar original, vão voltar no preço original, porque a empresa realmente não é uma empresa ruim, tá? Apesar de tudo isso que aconteceu, o IRB continua sendo uma ótima empresa. Pode ser que ela até tenha perdido alguns fundamentos, mas no contexto geral é uma empresa muito sólida. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha trazido clareza para você sobre os fatos e, de certa forma, tranquilizado o seu coraçãozinho que está perdendo muito dinheiro aí com as ações do IRB. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários porque eu vou responder a todos. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece e se inscrever nesse canal se você ainda não for um inscrito. Sem mais, meu nome é Alex Ubitucci e este é o canal Henri Cresça. Até mais!